Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro módulo virtual, ao nosso módulo inaugural, né, da formação EAD do Terreiro de Umbanda da Casa de Caboclo. É uma honra ter todos vocês aqui, filhos de santo, assistência, pessoas que acompanham o nosso trabalho também no Instagram, no Facebook, em todas as nossas mídias sociais. É uma honra ter vocês aqui. Com toda certeza, esse vai ser o primeiro de muitos módulos online que nós teremos, né, no decorrer das próximas semanas, desse ano, né? Porque o terreiro, além de ser essa casa espiritual, ele tem esse dever, e esse é um dos pilares da Casa de Caboclo. É estar sempre atualizando os médiuns, mesmo que sejam assuntos triviais, assuntos que nós já sabemos, assuntos que estão sempre ali no nosso entorno, né? Mas é sempre importante nós relembrarmos. Então, esses primeiros módulos vão trazer mais esses aspectos gerais do terreiro, né? Que nós já conhecemos, mas é importante relembrarmos. E, principalmente, com o passar das semanas, nós vamos trazendo esse material, esse desenvolvimento, e que isso reflete tanto no trabalho do médium no terreiro, né, quanto a assistência, observando também o nosso trabalho, e também tirando a curiosidade e a dúvida das pessoas, né, que participam, né, mesmo não estando presencial, mas de forma virtual nas nossas mídias sociais. Pessoal, deixei aqui, tá, na caixinha dos comentários, um formulário para que vocês possam formalizar as perguntas de vocês, e com o passar, né, dos dias aí, nós vamos respondendo as perguntas de vocês via o e-mail de vocês, tá certo? Então, esse módulo ele é rapidinho, ele tem 50 minutos, e essa é a nossa intenção, que os nossos encontros eles sejam breves, mas que sejam instrutivos, né? Depois essa aula também vai ficar gravada, vai para o nosso canal no YouTube, então quando vocês sentirem vontade de acessar as aulas, elas vão estar lá disponíveis no nosso canal, tá certo? Pessoal, antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês tirarem uma fotinha, né, desse nosso encontro virtual, tirar um print da tela, marcar o terreiro, né, lá no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp. A gente pede aí para vocês, né, dar esse engajamento também para que mais pessoas possam ver o nosso trabalho, possam ver o trabalho que a Casa de Caboclo desenvolve, não só em Curitiba, mas pelos 4 cantos do Brasil aí, tá certo? Antes de tudo, gostaria de agradecer novamente a presença de vocês, filhos de santo, a assistência, né, pessoal do Instagram, do Facebook, do YouTube. É importantíssimo esses assuntos que nós trazemos, porque isso reflete o trabalho, né, enquanto médium, e principalmente trazendo esse aspecto da Umbanda sem paredes, que a Umbanda não se faz somente dentro do terreiro, e que a Umbanda não é somente aquilo que os guias ensinam. Nós vamos começar a falar um pouquinho de assuntos hoje que estão dentro do nosso cotidiano de terreiro e que muitas vezes passa despercebido. Antes de tudo, é importante a gente pensar qual a filosofia que o terreiro Casa de Caboclo segue, né? A gente tem que parar e analisar sobre isso. Qual é a filosofia dessa casa? Né? Nós seguimos uma filosofia aonde o servir ao próximo não precisa de usar sangue, que o serviço ao próximo não precisa ferir o livre-arbítrio de ninguém. Todos os filhos de santo, nossa assistência, vê o nosso trabalho de forma transparente. E é isso que a gente geralmente traz, né, quando a gente conversa com qualquer pessoa que entra na nossa casa. Nós jogamos, né, todas as cartas na mesa e falamos sobre a nossa filosofia. Eu aprendi que nós não precisamos desses elementos para estarmos praticando e manipulando com a espiritualidade. Respeitamos, né, deixando bem claro, nossa casa ela respeita os adeptos a esse tipo de atividade, de leituras de oráculos, de previsões de futuro, de utilização de sangue, mas na nossa casa
não vemos sob essa necessidade. Nós entendemos que os espíritos vêm para um trabalho de serviço, de amor e de caridade, independente do uso desses elementos. E é importante nós dizermos que a nossa casa é uma casa onde nós seguimos a essência, onde os espíritos trabalham segundo a necessidade e que segundo eles vieram para estar em terra. É importante nós dizermos que o terreiro ele tem a sua função mediúnica e espiritual, mas acima de tudo, a função de um terreiro é o atendimento à comunidade. A função do terreiro é estar caminhando junto com a comunidade, é estar desempenhando o seu papel social. Porque se fôssemos para fazer um trabalho tão somente para nós mesmos, cada um faria o seu trabalho dentro da sua casa, né? E receberia os seus guias dentro da sua casa e faria o seu trabalho dentro da sua casa. Mas o terreiro é de dentro de você para fora. E é isso que nós trazemos enquanto filosofia. Esse conhecimento ancestral que os guias trazem para o fortalecimento não só do médium, mas da comunidade que o médium participa. Alinhado a isso, vocês sabiam qual era a missão do terreiro? Que é de promover esse acolhimento, não só o espiritual, mas o acolhimento da comunidade. O terreiro, ele é um lugar, né, e eu sempre costumo dizer isso, que é aonde é a última porta que se bate, né? Muitas das pessoas que batem, que chegam até o terreiro, já passaram por várias religiões, passaram por várias doutrinas, seja espírita, seja católica, seja adventista, seja diversas outras religiões. Muitas vezes não encontraram a resposta para as suas dúvidas, para os seus clamores. E muitas vezes se deixam, até mesmo pelo preconceito, quebram o tabu, o preconceito de estar indo até um terreiro de umbanda, até, né, a casa de caboclo, para estar buscando uma palavra que possa fazer sentido e possa trazer esse afago dentro do peito. E essa é a missão do terreiro: acolher todos, independente da sua classe social, independente de quanto carrega na carteira, independente da sua nacionalidade, a sua cultura. A função de um terreiro, principalmente, é estar próximo, é ser um braço para abraçar quem precisa ser abraçado, é estender a mão para quem está precisando de acolhimento e é principalmente ser boca para poder falar e trazer palavras de conforto e ouvidos para aqueles que precisam desabafar. O terreiro, antes de tudo, é o lugar onde nós estamos ali mais para sermos ouvidos, para serem ouvidos os clamores daqueles que nos buscam. E dentro desses objetivos, acolher, independente a situação, preservar e honrar os ensinamentos dos guias, formar médiuns conscientes. Essa é uma das principais funções de um terreiro, né? Eu vejo muito pai de santo, muitos líderes religiosos aí que ficam receosos quando os filhos de santo saem de casa ou saem para abrir as suas casas, para abrir os seus terreiros. Na minha visão, não é essa a visão que um dirigente tem que ter, mas a visão do tipo, ele está saindo daqui e ele vai fazer aquilo que eu ensinei. Eu estou entregando um médium bom, um médium firme, um médium consciente das suas responsabilidades espirituais e sociais. E isso é motivo de orgulho para o dirigente. E essa é a função que nós estamos ali, de cobrarmos quando é necessário cobrar, mas principalmente de apoiar, de fortalecer, de dar caminho no desenvolvimento dos seus filhos, não só dos filhos da casa, mas também de quem está ali na assistência. Muitas vezes eu fico muito orgulhoso dos caminhos que muitas pessoas que frequentam assistência tomam, né, de chegar de um jeito no terreiro e evoluir ainda mais no seu desenvolvimento, mesmo estando sentadinho ali na assistência. Não é porque estamos sentados lá fora que o nosso desenvolvimento não acontece.
E eu vejo muitas vezes e me sinto orgulhoso, né, digo em falar isso, mas me sinto orgulhoso em ver, né, que existe uma evolução também de quem somente assiste. E além disso, um terreiro ele tá ali, gente, para promover cultura. Um terreiro tá ali para ser mostrar também resistência onde um dia os espíritos que vieram trabalhar também foram resistência. E principalmente, não é o que está por último, mas não é menos importante, a função da sociedade. O Caboclo Tupinambá, ele sempre fala, né, é muito bonito o trabalho que vocês fazem aqui dentro e o trabalho que vocês estão fazendo para os marginalizados, os desassistidos, os que estão nos hospitais, os que estão nos manicômios, os que estão nos asilos, os que estão nas ruas, né? Então nós temos que pensar que o terreiro é muito maior do que esse trabalho que é feito dentro das quatro paredes na segunda e na quinta-feira. O trabalho de Umbanda, né? Nós somos umbandistas atuantes e fervorosos naquelas 4 horas, mas nós somos umbandistas 24 horas. E os conceitos, né, os aspectos de caráter que nós aprendemos, né, na gira, é algo que deve ser refletido no restante da semana. Então, o terreiro tem o seu papel social, a sua função social, que deve ser observada. E quais os valores que estão dentro do terreiro e a gente acaba não observando muitas vezes? Quem está ali não tá para fazer a caridade, hein? Grande importante observação que fazemos aí. Pessoal, quem vem fazer a caridade são os espíritos. Nós somos meros aprendizes, nós somos os meros aprendizes dessa jornada. Né? Tem muita coisa que a gente precisa aprender com eles antes da gente falar que a gente vem fazer a caridade. Mas é importante a gente observar que nós estamos ali como um instrumento de amor, um instrumento de fé e principalmente um aparelho de caridade. Que nós possamos aprender com os espíritos aquilo que eles têm de melhor e que nós possamos trazer esses ensinamentos e enraizá-los dentro da nossa persona, esses aspectos de respeito, de transparência, de verdade, de fé, né? Tudo isso nós precisamos trazer para dentro de nós. E o terreiro está ali para ser essa casa aonde acolhe, onde traz esse afago para que todos possam aproveitar, né? Aproveitar os ensinamentos dos espíritos. E dentro dessa casa, gente, nós temos organização, né? É muito legal ver os espíritos trabalhar, mas nós temos uma organização, e essa organização, ela tem essa necessidade para que os trabalhos fluam, né? Que os trabalhos fluam, né? Eu estou ali, né, incorporando primeiro, sustentando a gira, mas tenho pessoas da minha confiança que estão ali para me auxiliar nesse processo. Porque se fosse o pai de santo sozinho, né, a gente sabe que não, ele tem só duas mãos, né? E tendo essas pessoas que estão ali conosco, o trabalho fica mais fácil, né? As responsabilidades conseguem ser diluídas com essas pessoas também, e elas podem nos auxiliar nesse momento de gira, no momento em que nós precisamos administrar o terreiro. O terreiro é a responsabilidade do Pai de Santo, mas nada isenta ele de trazer algumas responsabilidades às pessoas que estão junto com ele para que ele não se sobrecarregue ou precise lidar com aspectos na gira que pode ser resolvido por alguém de sua confiança. E nessa, nós temos ali o nosso pai pequeno. O pai pequeno, ele ajuda a sustentar a gira, ajuda a cuidar dos médiuns, ajuda a ouvir os filhos de santo, a dar os encaminhamentos também durante a gira. E nós temos os nossos, dentro da nossa filosofia, algumas filosofias não adotam esse tipo de função, mas nós temos os nossos capitães. Eles são os nossos anjos no terreiro, no momento em que o Pai de Santo e que o Pai Pequeno estão incorporados, sustentando, dando esse direcionamento. Eles que estão ali para auxiliar,
né, os médios em desenvolvimento, eles são os nossos olhos, as nossas bocas, os nossos ouvidos, as nossas mãos e às vezes até a nossa consciência naquele momento que eles estão ali para auxiliar. Os capitães de terreiro, né, quando eles cobram porque o Pai de Santo já deu a orientação para que eles pudessem desenvolver essa atividade. O Pai de Santo já deu a orientação, e como o Pai de Santo deu orientação, o guia do Pai de Santo deu orientação, automaticamente eles têm que, obviamente, dar cumprimento, eles são os nossos soldados ali no momento da gira. E por último, mas não menos importante, os nossos ogãs, né? No nosso terreno nós temos ogãs, que são aqueles que tocam o atabaque, né, e cantam, e temos os sambas também, que são somente aquelas que conduzem, né, a musicalização somente pelo canto. Eles que cuidam da parte musical do terreiro, que cuidam da parte dos atabaques, pois uma situação é muito importante, gente. A Umbanda é luz, som e movimento, sem os pontos, sem a musicalização, né? E a gente tem aquele ditado popular de que quem canta seus males espanta. Então nós estamos ali com a engoma, sustentando o trabalho, dando energia para a condução dos trabalhos, né? Eles que são os grandes responsáveis aí por manter, né, a energia vibrante ali, principalmente nos momentos de consulta e direcionamento de energias. E, gente, essas pessoas que fazem parte da hierarquia da casa, né, eles são todos conversados, todos estão com os discursos alinhados e a fidelidade que eles possuem com os guias do trabalho, ela é absoluta e homogênea. Quando se destoa alguma observação, todos se reúnem, acertamos os ponteiros e voltamos ao trabalho. Isso que é importante, né? Essa unidade que nós temos entre hierarquia e os guias dirigentes. A grande pergunta que nós fazemos é: o terreiro serve só para incorporar? Existem tantas obrigações que nós temos e que passam despercebidas que não é só incorporar. Nós dizemos, e eu costumo dizer que a incorporação ela é um mero plus para o trabalho que se pode realizar dentro do terreiro. Porque além de tudo, né, a função da Umbanda é nós abdicarmos da nossa questão pessoal para estarmos à disposição do mundo espiritual e trabalharmos observando os aspectos de atenção social. O terreiro não se resume a só incorporar, mas principalmente a aceitar as diferenças, a ter doutrina, a ter respeito, a juntar dentro da nossa persona aspectos que muitas vezes a gente não teve de respeito, de caráter, de harmonia, de obediência e principalmente de amor. O terreiro, como eu falei, o plus é a incorporação, mas todos os aspectos que fazem o médium estão aqui dentro. Isso faz o médium ser um médium bom, um médium de qualidade, um médium que está seguindo no caminho da Umbanda. E o preceito? Como que funciona? Né? A gente fala sobre preceito, que é uma das obrigações e que faz o médium se sentir e estar mais próximo da espiritualidade. O preceito, muitos veem, e eu vejo contrário ao que essas pessoas enxergam, muitas pessoas enxergam o preceito como uma obrigação. Eu divirjo, eu interpreto o preceito como uma oportunidade de abdicar
né, de alguma coisa que é boa para mim, em prol de um pequeno avanço na minha evolução. É saber abdicar de algo que faz parte da minha vida e que 24 horas que antecedem o trabalho, eu possa estar me abdicando e ao mesmo tempo me preparando para aquele momento espiritual que eu vou ter ali com os guias que trabalham na casa. O preceito não tem que ser visto como uma obrigação, mas como uma oportunidade evolutiva. Nós temos que enxergar o preceito como algo benéfico para nós mesmos. Nós temos que enxergar o preceito como uma oportunidade de o guia olhar para a gente e falar: parabéns, você deve fazer algo por você para aquele que às vezes você não conhece, para aquele que às vezes você nunca sentiu, para aquele que às vezes você nunca ouviu. E esse aspecto do preceito na nossa casa, falando pela casa de caboclo, existem outras casas, pessoal, aonde o preceito ele é mais rigoroso. Mas o que que não pode no preceito aqui na casa? O consumo de carnes vermelhas, a carne de boi, tá? O restante, tudo pode, tá? Carne de frango, a carne de porco, ovo, peixe, tá? Toda essa gama pode ser consumida. No nosso entendimento, né, a carne vermelha é a única que nós não deixamos, até por conta dessa demora da absorção do organismo, enquanto as demais carnes elas conseguem se dissolver com mais rapidez, a carne vermelha ela demora mais. Então, por isso, né, que a carne vermelha a gente coloca como não é possível dentro do preceito, para que o corpo de vocês esteja o mais limpo possível dessas energias. E como, né, a carne vermelha, nas 24 horas que antecedem qualquer trabalho espiritual, não pode fazer o consumo de qualquer bebida alcoólica, qualquer tipo de entorpecente, qualquer tipo de droga. Pai, eu tomo remédio, eu tenho que parar de tomar o remédio? Não, não pode, porque a gente sabe que é necessário tomar o remédio. Então, é importante tomar esse remédio, então você continua. Nós temos que entender que a espiritualidade, ela reconhece as nossas limitações, e é importante nós estarmos atentos a essas limitações. E também, né, não é possível durante as 24 horas que antecedem a gira, qualquer tipo de ato sexual, carícia sexual, ato libidinoso, não pode, gente, não pode. A energia, né, ela tem que se concentrar em você. Então, por mais que seja você sozinho, não pode, porque você atinge, né, e você agita dentro do seu corpo energias que naquele momento são de acalmar e de reflexão. Então, todas essas energias que a gente está falando aqui dificultam os processos de conexão, dificultam os processos de conexão, né, com os guias espirituais. Banho de ervas. Importantíssimo, gente. É importantíssimo o banho de ervas. Banho de ervas tem que ser tomado antes da gira. Pai, mas eu saio direto do trabalho para ir para o terreiro. Você pode tomar no terreiro, ou então, antes de ir para o seu trabalho, você pode tomar o seu banho de ervas. Mas o mais importante é que o banho seja realizado, né, com as ervas do seu orixá, ou principalmente, tá, do pescoço para baixo. Não sei qual é o meu orixá, tomo qual banho? Ervas mais tranquilas, como o manjericão, a rosa branca, a camomila, tá? Então, pode-se tomar esses banhos se você não sabe o seu orixá. Já sei meus orixás, já sei meu orixá, mas não sei quais são as ervas. Pois que bem, aqui nós temos algumas ervinhas ali que vocês podem estar colocando. Né? Eu sempre falo para os filhos de santo
né? Gira de desenvolvimento, por exemplo. Pai, eu quero aumentar essa conexão com os guias. Tem alguma erva especial que eu possa colocar no meu banho? 2 ervas vocês podem colocar no banho de vocês, principalmente na gira de desenvolvimento. A samambaia, né? Por mais que ela seja uma erva específica ali de Oxóssi, que vibra mais em Oxóssi, mas ela é uma erva de desenvolvimento. A jurema preta, que é um pozinho, né? Muito difícil de ser encontrado, mas quem tem essa oportunidade pode colocar no banho. E uma que está mais ali próxima de vocês, e muitos de vocês usam para fazer drink, e que passa despercebida, o anis estrelado. O anis estrelado é uma erva excelente para o desenvolvimento espiritual, auxilia no processo de desenvolvimento. Então, quer ter mais essa conexão com os espíritos, quer ter mais essa conexão com os guias no momento do trabalho, bota lá uma florzinha de anis estrelado junto no banho de descarrego de vocês, que vocês vão ver a diferença que faz ali no momento que vocês estão trabalhando com os guias. Outra coisinha, gente, a gente fala, né, falamos sobre o início, né, essa preparação para a gira, mas quando eu chego no terreiro, tô indo no terreiro, às vezes, pela primeira vez, quem tá aqui no nosso Instagram, quem está aí no nosso, pelo nosso Facebook, ou pelo nosso YouTube, né? Chego no terreiro, eu faço o quê? Né? Nós temos uns predicados a serem realizados nos momentos que nós chegamos no terreiro, né? E principalmente pedir a permissão, a autorização para quem guarda a nossa porteira, né? Para quem guarda a nossa casa, a segurança de Exu que fica ali na frente. Então, nós temos ali a nossa tronqueira do lado esquerdo, na porta ali, né? Quando vocês passam, né? Cerra os punhos. Tem algumas pessoas que fazem esse movimento na nossa casa, nós somos acostumados, né? Tem gente que faz movimento de círculo, mas tem pessoas que cerram os punhos. E a saudação a Exu. É importante dizermos que Exu é o começo, é o meio, é o fim, é o princípio e o término, né? É o alfa e o ômega. Então, nós passamos por Exu quando entramos na casa e passamos por Exu quando saímos. E todas as vezes que nós saímos, ou melhor, nós entramos e saímos, a permissão tem que ser solicitada. Então, passar pela tronqueira, salve seu tranca-ruas, salve Dona Maria Padilha, salve todos os Exus e as Pombagiras, Laroê Exu, e entra, né? Do lado esquerdo nós temos Exu e do nosso lado direito ali nós temos a nossa firmeza de Zé, né, que Zé Pilintra também está ali junto, fazendo a segurança da nossa porteira, só que do lado direito ali da nossa casa. Então, passou pelos Exus, claro, Exu, passou pela firmeza dos malandros, salve os malandros, e depois, né, quem está na assistência pode ficar sentadinho ali na nossa assistência, quem são os filhos de santo já vão começar ali no nosso congá. Nosso terreiro ele é disposto com várias firmezas espalhadas, né, ali, e cada firmeza carrega, tá, elementos dos seus orixás. Então nós temos ali a energia vibrante com os elementos de cada orixá, né? Ogum, Yansan, Xangô, Iemanjá, Oxum. À frente do congá nós temos a firmeza de Oxalá, e no meio do terreiro, onde fica a base do ponto do seu Tupinambá, que é o chefe da casa, nós temos tanto a firmeza de Oxóssi, quanto o próprio assentamento do seu Tupinambá, que fica ali, né? E quando foi feito todas essas firmezas, terminou o trabalho, eu sentei ali na cadeira onde eu sento, e eu sentia como se tivesse um coração, né, batendo de tão forte, né, essa energia que vibra e pulsa e faz essa alimentação, né, da casa. Além de trazer essa energia de pulsar, né, de trazer essa energia dos orixás para dentro da casa, essas firmezas são responsáveis por imantar, né, por
descarregar energias, muitas vezes, que tentam, né, que às vezes podem passar pela porteira, mas que batem ali nessas firmezas e ali são dissipadas. Então, essas firmezas fazem com que o trabalho que acontece dentro da corrente não seja afetado por qualquer outra energia deletéria. Cheguei no terreiro, cumprimentei as firmezas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprimentar a hierarquia, tá? É obrigação do filho de santo cumprimentar a hierarquia, né? Cumprimentar o pai de santo, cumprimentar o pai pequeno, né? Os capitães, os sambas, os ogãs e principalmente cumprimentar os irmãos de santo, né? A hierarquia é obrigatória. Os irmãos de santo é opcional. Mas vejam bem, vocês são irmãos. Se vocês não cumprimentam seus próprios irmãos, como que vocês vão poder dividir o mesmo espaço, a mesma energia, se vocês, né, não estão alinhados, não estão com o coração afetuoso de vocês em dia? Então, é importante vocês saudarem, né, pedirem a bênção obrigatoriamente para o Pai de Santo e a hierarquia, mas para os irmãos de santo também, né? E a saudação que a gente fala é Mukuyu, né? E quem responde fala Mukuyu no Zambi. O que quer dizer Mukuyu? A bênção, né? Mukuyu quer dizer a bênção. E Mukuyu no Zambi quer dizer que Deus te abençoe, tá? É uma linguagem banto, essa do Mukuyu no Zambi, tá? Existem outras filosofias que vão trazer terminações como Motumbá, Colofé, né? Então, isso já vem de outras vertentes, mas na nossa casa nós adotamos a saudação Mukuyu. E para as entidades, né, nós temos os orixás ali, que a gente já vai falar, mas as entidades, como que a gente saúda as entidades? Né, quando fala, saravá o caboclo fulano de tal, salve, ou o que caboclo? Preto velho, salve, ou adorei as almas, Exu e Pombagira, Laroyê, cigano, Opcha, né, e boiadeiro, Getruá. Existem algumas filosofias que trazem ainda que boiadeiro seria Getruá Marrumba Chetro, mas ali na casa nós adotamos só o método Getruá, tá certo? E com relação aos orixás, a saudação aos orixás, né? Oxalá, Epababá, Oxóssi é o Quearô, Oxum, Ora Ieieu, Ogum, Ogonhê. Existe uma outra, né, saudação que é feita a Ogum, que é Patacori, né? Não é tão habitual, mas também ali no momento que estamos saudando os orixás, mas o termo que nós usamos naquele momento é Ogunhê, né? Mas no momento ali que vocês sentirem de Patacori, né, que às vezes está sendo chamado os caboclos de Ogum, às vezes algum capitão vai falar Patacori, falar, mas Patacori é para Ogum? É uma saudação a Ogum. Iansã, Eparrei, Oiá, Xangô, Caô, Cabecilê, Iemanjá, Odoiá, Omolu, Atotô e Nanã Buruquê será Saluba, Saluba Nanã, tá? Então essas são as saudações aos orixás ali na casa de caboclo, essas são as saudações ali, né, aqueles que fazem parte do nosso Congá. E acerca de cada uma dessas saudações, nós vamos falar nos próximos encontros, o porquê que é Epa Babá para Oxalá, por que é Caô Cabecile para Xangô, o que significa Odoiá, o que significa Ogunhê. Essas serão as cenas dos próximos capítulos, quando nós vamos falar sobre cada um desses orixás. Ali na casa vocês viram que nós não temos as imagens, né, africanas ou, né, não temos somente uma quartinha para cada orixá. Nós temos o sincretismo com alguns santos católicos. E o sincretismo, né, muito embora alguns defendam que não tem nada a ver com a Umbanda,
é importante nós refletirmos que o sincretismo ele vem pela necessidade histórica, ele vem por uma necessidade do que aconteceu na história, né? Os escravos não poderiam cultuar os seus ancestrais, os seus orixás aqui, né, no Brasil, quando vieram. Então, eles eram obrigados a adotar os santos católicos, né, e se converter ao cristianismo, muitas vezes. Muito embora eles viessem da África, a África jamais saiu deles. Muitos embora eles saíram de vários países do continente africano, a essência e a ancestralidade jamais largou eles. Então, por muito embora eles estivessem no Brasil, o coração deles vibrava em Xangô, lá em Oió, na África, né? Por mais que eles viessem para cá, né? Aqueles que viviam próximo ao rio Oxum, na África, continuavam a manter essa chama viva por essa orixá. E eles trouxeram essas raízes para cá, né? Trouxeram elementos desses orixás, mas muito embora eles não pudessem cultuar, eles acharam meios. Dentro das imagens, geralmente católicas, eles colocavam alguns elementos que referenciavam aquele orixá. E eles buscaram dentro dos atributos dos santos católicos os atributos geralmente pessoais da persona daquele orixá. Exemplo, Ogum, né? Muitos deles associavam Ogum à imagem de um guerreiro, de um santo batalhador, de um santo sanguinário, até muitas vezes visto em alguns pontos dos Itãs das histórias. Então, eles associaram a algum santo católico que tivesse essa visão de um santo guerreiro, de um santo de batalha, e fizeram o sincretismo em São Jorge. Eles precisavam de alguma santa aonde tivesse esses atributos, né, que Oxum possui. E eles encontraram isso em Nossa Senhora da Conceição, em muitos lugares, até mesmo em Santa Clara, né, Santa Clara de Assis. Na pureza de Oxalá que eles enxergavam, quem que eles enxergavam essa paz, essa mansidão? Enxergavam isso no próprio ser Jesus Cristo. Então, eles colocavam esses atributos muitas vezes dentro das grutas, passavam momentos de oração não pela imagem, mas pelo atributo que essa imagem carregava. E hoje no terreiro, essas imagens, elas trazem essa afeição não pelo fato de serem santos católicos ou que nós precisamos do sincretismo hoje na Umbanda, mas muitas pessoas que procuram o terreiro, eles vão atrás de algo que seja referência para eles. E muitas vezes é no sincretismo de quem eles enxergam lá em Oxalá, que eles enxergam, né, a fé, né? Eles podem estar vendo a imagem de Jesus Cristo, mas se para nós Jesus Cristo é Oxalá, não, são dois seres, mas a imagem dele remete à essência de Oxalá. A imagem de Ogum remete à essência de São Jorge. A imagem de São Sebastião remete à essência, né, de Oxóssi, né? Então, tudo isso, gente, é importante a gente entender. Para nós, umbandistas, o sincretismo já passa despercebido. Mas e para aqueles que nos procuram, que são agregados ainda à cultura católica, ainda persiste. E é importante nós entendermos que, muito embora queiramos, né, desvincular o sincretismo, é algo que está na essência e na raiz histórica. Agora, gente, sobre o ritual da gira, né? Não é só uma baixa, levanta, roda, canta, bate palma. Vocês já pensaram que por trás de tudo que acontece num ritual de Umbanda, né, e principalmente nós vamos falar aqui sobre o ritual da Casa de Caboclo, existe uma conceituação e existe o porquê isso acontece? Por que nós começamos com a defumação? Ou por que a defumação ela é importante no trabalho de Umbanda? A defumação ela acontece porque é ali na defumação onde a primeira descarga de energias etéreas que vem acompanhando, sejam os médiums, seja assistência,
já começam a ser despachados. Pensamentos intrusivos começam a ser despachados já naquele momento, e já é o primeiro ato onde nós já começamos a exercitar a nossa fé. Porque da mesma forma que a fumaça da defumação envolve o nosso corpo, que ela possa envolver, limpar e principalmente energizar-nos para o trabalho que vai acontecer. É importante nós vermos que nós vemos a fumaça a hora que chega, mas nós não vemos a hora que ela some. E é o mais importante nós entendermos esse aspecto. O porquê isso acontece? Porque por mais, né, e isso que a gente precisa entender, por mais que nós não estamos vendo, os guias já estão ali em terra, né? Nós vemos quando eles chegam e muitas vezes a gente não percebe quando eles vão embora. E é isso que a gente precisa entender com esses aspectos da defumação, que nós vemos a defumação acontecer, nós vemos as coisas indo embora, mas será que realmente nós vemos? E é isso que a gente precisa parar e analisar. Naquele momento que eu estou me defumando, é o momento em que eu preciso me alimentar e falar que toda energia negativa, que todo sentimento ruim seja dispersado nesse momento e que eu possa sair daqui melhor do que eu entrei, mesmo que eu não perceba neste momento. Logo após a defumação, nós temos o nosso hino à Umbanda. O hino à Umbanda, ele vem com um aspecto de exaltar o valor, principalmente a religião, né? A exaltar o valor de estar louvando ao sagrado. E principalmente nós precisamos entender que a Umbanda, ela é uma religião legitimamente brasileira, né? Que nós tivemos a honra e a oportunidade de criarmos uma religião no nosso solo brasileiro. E o hino da Umbanda não poderia ser diferente. No momento que nós estamos cantando o hino da Umbanda, quanta coisa o hino da Umbanda fala e passa despercebida ao nosso olho, né? Refletiu a luz divina. Refletiu qual luz divina? A luz que vem do plano astral e que me envolve. E ela vem com todo o seu esplendor me abraçar, me acolher e fazer com que eu me sinta parte do processo, que faça eu entender que eu sou parte do processo e que eu estou ali para servir. Logo após, né, o hino da Umbanda, nós temos a saudação à nossa engoma, onde nós temos ali, né, a engoma como uma alma musical do terreiro, um dos pilares da Umbanda, a música, né, a musicalidade, né, como eu falei há momentos atrás, a partir do momento em que nós cantamos, que nós expressamos a nossa fé cantando, batendo palma, nós estamos ativando energias que o nosso padrão vibracional sobe, e isso faz com que a gente possa ainda mais estar próximo dos guias da energia, dos guias que estão vindo para trabalhar. Então a Engoma, ela é responsável por essa cadência, por esse desejo, esse ímpeto de fazer as coisas com alegria. Os pontos são cantados com energia para que a gente possa trazer essa energia vibrante dentro de nós. Logo após a saudação à Engoma, nós temos o anjo da guarda, aonde nós invocamos aquele ser protetor que muitas vezes, e não é que muitas vezes ele não se manifesta na casa, ele não se manifesta por meio dos guias que trabalham com vocês, é um guia, digamos assim, é um guia que não se apresenta, mas que ele está ali para proteger, para zelar você, para te dar iluminação, segurança e principalmente firmeza na cabeça de vocês. E para que nós possamos aproveitar toda essa luz que ele traz e possamos ter discernimento e proteção dele e dos guias no trabalho. Logo após isso, nós temos o ato de bater a cabeça. Por que a gente bate cabeça, gente? A gente bate a cabeça porque todos estarão naquele momento no mesmo nível, independente, né, o grau financeiro,
independente o quanto carrega na carteira, independente de onde vem, para onde vai. Todos estão no mesmo nível, todos estão colocando o bem mais precioso sobre os cuidados do Pai de Santo, sobre os cuidados do guia da casa, sobre os cuidados dos orixás e das entidades que ali trabalham. Então, esse é o momento onde há uma reverência, né, aos guias que trabalham com os pais de santo, é uma reverência que acontece junto com os guias que trabalham com vocês nesse momento. O ato de bater a cabeça é um ato devocional, é um ato de devoção e de amor, porque vocês estão reconhecendo naquele momento o amor, né, o zelo que os guias têm por vocês. Depois do bate-cabeça, nós temos a nossa prece de abertura, onde o Pai de Santo, ele chama as energias, chama os guias para o trabalho, faz a sua prece pessoal, pedindo por toda a humanidade, por todas as pessoas, por todos os filhos, pela segurança e proteção do trabalho, que os guias possam vir em terra, auxiliar e ensinar os seus aparelhos. É um momento onde pedimos a licença aos orixás para que eles possam ordenar que os seus mensageiros possam vir trabalhar e possam fazer a prática da caridade. Então aí nós temos a abertura da gira, nós temos naquele momento a saudação também, né, a pemba, a toalha e ao congá, que é o momento onde nós vamos saudar também os guias, né, nós vamos saudar os orixás e os guias da casa, que trabalham tanto com o Pai de Santo quanto com o Pai Pequeno, né, essas entidades nós temos lá na nossa apostila de iniciação, alguns guias já são ali, outros estão aparecendo também no desenvolvimento do Pai de Santo, por mais que, né, o Pai de Santo já toque, gira, muitos guias acabam aparecendo no meio desse caminho, né, como tem sido com o seu Caiçara, como tem sido com o seu Caçador, né, então temos aí alguns guias que vão se manifestando, e é nesse momento que a gente louva esses guias, a gente saúda esses guias para que eles possam estar conosco naquele momento no trabalho. Nós temos aí a saudação às 7 linhas da Umbanda, onde nós cantamos o ponto saudando os orixás, para que eles possam vir abençoar e proteger os trabalhos. E logo em seguida nós já temos uma oração e uma prece, que eles são invocados na gira, na abertura da gira, para que a gente possa refletir, né? A oração de São Francisco, ela traz esse aspecto de olhar, parar de olhar para nós mesmos e olhar, né, o que o mundo precisa, né, aonde tem desavença que a gente possa levar à união, onde houver dúvidas que a gente possa levar à fé, onde houver desespero que eu leve à verdade, tantas outras afirmações que a oração, né, de São Francisco traz, que a gente perdoe mais antes de ser perdoado, compreender que ser compreendido, que nós possamos amar antes de ser amado, né? Então, é importante nós refletirmos que a Umbanda é esse aspecto do fazer sem esperar nada em troca, que a Umbanda a gente faz algo, mas a gente não sabe se vai voltar. E é importante nós fazermos o nosso trabalho de amor e caridade sem esperar que isso aconteça. E a prece de Cáritas, né, que ela traz toda uma reflexão também das mazelas que nós enfrentamos no dia a dia, das mazelas que nós vemos e que passam despercebidas. Então, que nós possamos rezar e atender aqueles pedidos que estão ali, né, de dar ao órfão o pai, que nós possamos nos aproximar ainda mais da espiritualidade superior. Logo após a prece de Cáritas, nós temos a saudação ao seu tranca-ruas, né, seu tranca-rua das almas, seu tranca-ruas da porteira, Dona Maria Padilha, né? Nós temos alguns outros Exus e Pombagiras que estão na tronqueira também, né? E que naquele momento em que eu estou falando ali, prestem atenção. Quero ver quem já prestou atenção aí nos guias que são saudados, tirando aí seu tranca-ruas, Dona Maria Padilha, que cuidam da nossa porteira. E logo após a saudação, a louvação, que os nossos guardiões protejam,
que os nossos guardiões cuidem, que os nossos guardiões zelem pela segurança e a proteção do trabalho, tanto no início, né, para que o trabalho se concentre ali na casa, quanto depois, né, para fechar a porteira e abrir a rua, para que a gente possa retomar a nossa vida normalmente. E o mais importante que a gente precisa levar em consideração nesse momento, gente, é o que o ponto fala. Exu tranca ruas, me abre o terreiro e me feche a rua. O que isso quer dizer? Seu tranca-ruas, a partir do momento nesse trabalho que os meus problemas, por mais que eles sejam grandes, fiquem na porteira, né, que eu possa vir para dentro do trabalho, possa me dedicar à espiritualidade, mas a hora que eu sair eu pego meus problemas de novo com o Senhor, né? É importante a gente refletir que a gente, a partir do momento que a gente entra no terreiro, nós estejamos prontos para lidar e ouvir o problema, que a gente possa lidar com situações, né, das pessoas que procuram a gente, mas acima de tudo, quando nós também precisarmos, é importante a gente reconhecer que a gente também tem essa necessidade, e que Tranca-Ruas também entende isso, né? Os nossos Exus, os nossos guardiões, as nossas guardiãs, também sabem que tem determinados momentos que a gente não tem como a gente deixar na porteira, que a gente precisa levar o nosso problema lá dentro, precisa ser trabalhado esse problema. E por último, não menos importante, a nossa saudação ao nosso pai de cabeça, nossa mãe de cabeça, né? Desculpe. Então, nesse momento onde a gente reverencia a nossa coroa, a gente reverencia aqueles que estão lá dentro do nosso alguidar, aqueles que estão ali conduzindo a nossa luz, a nossa caminhada, né, que nos dão força, principalmente nos momentos onde a gente pensa em cair, mas não podemos cair, não podemos vacilar. Então é neles que a gente se apega, é neles que a gente faz a coisa acontecer, e é neles que a gente tem que se apegar, principalmente ao nosso pai de cabeça, à nossa mãe de cabeça, quando as coisas estão apertando. É neles onde a gente encontra o fôlego, a gente encontra o acalanto, né? A gente encontra o amor, a fé, a gente encontra a proteção, a gente encontra a sabedoria para lidar com os nossos desafios. Então é no pai de cabeça, é na mãe de cabeça, né, que a gente fortalece ainda mais a nossa fé, que a gente fortalece ainda mais a nossa espiritualidade. E agora, gente, né, eu deixei aqui no comentário para vocês um link, tá? Depois vocês podem acessar. Na verdade, quem quiser já acessar ou guardar o link, pode guardar nesse momento. É um link para vocês estarem fazendo as perguntas de vocês, né? Que ficou alguma dúvida sobre esse módulo, né? A gente vai deixar lá e a gente vai respondendo. Eu vou respondendo vocês lá por e-mail para vocês essas perguntinhas e trazendo, às vezes, algum material de apoio, um material de doutrina, né, para que vocês estejam amparados ali nesse momento de desenvolvimento, nesse momento de desenvolvimento teórico, né, sobre a Umbanda. E, além do mais, né, a partir dos próximos módulos, a gente vai colocar também links aqui de livros, link de materiais, que vocês podem estar fazendo consulta, que vocês podem estar buscando ainda mais esse conhecimento aqui no nosso trabalho. Novamente, gente, peço para que vocês tirem nesse momento uma fotinha aqui do nosso módulo, né? Nosso módulo de formação, e que a gente postem lá no nosso Instagram, marque o terreiro, para que a gente possa ainda mais estar levando a Umbanda, desmistificando a Umbanda, e principalmente a filosofia da nossa casa. Então, logo mais, daqui 15 dias, nos encontramos novamente, no mesmo horário, na mesma plataforma, e com toda certeza com mais conhecimento aí para vocês. Saravá a todos e excelente noite.